Agora sim, pega o celular e nós vamos fazer a questão 2 do assunto métodos de propagação do calor. Qualquer dúvida, volta lá na aula anterior de resumos teóricos e vê lá, propagação do calor por condução. Tudo bem? Bem, então nós vamos agora ler a questão 2 e a questão ela vai aparecer aí na sua tela. Bem, ele diz assim, tem-se 3 cilindros de seções transversais iguais de cobre, latão e aço. Para um pouquinho aí, galera, onde ele fala seções iguais. Grifa isso, chama atenção que a bitola, que a área de seção transversal é a mesma, é constante. Bem, latão e aço, cujos comprimentos são respectivamente de 13 centímetros, 12 centímetros e 46 centímetros, que é do cobre. Sabendo-se que os cilindros formando-se um perfil em Y, indicado na figura. O extremo livre do cilindro de cobre é mantido a 100 graus Celsius e os cilindros de latão e aço a 0 graus Celsius. Supondo que a superfície dos cilindros seja, olha aí, isolada termicamente. O que é que significa dizer isso? Não vai existir fluxo de calor lateralmente. Tudo bem? Então o calor não vai se propagar lateralmente. As condutividades térmicas do cobre, do latão, do aço, valem respectivamente 0,92, 0,26, 0,12, caloria vezes centímetros, vezes segunda menos 1, vezes graus Celsius a menos 1. Bom, no regime estacionário de condução, a temperatura de junção é igual a... Então, vamos lá. Gente, a questão diz mais uma vez, regime estacionário. Se o regime é estacionário, o que significa dizer isso? Que o fluxo de calor, ao longo desse Y que aparece na figura, o fluxo de calor vai permanecer o quê? Constante. Bem, tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar da aula anterior. É só voltar lá na aula de resumo teórico. E o que é? O seguinte, nós sabemos que o calor se propaga espontaneamente da fonte quente. No caso, a fonte quente quanto? 100 graus Celsius. Então o fluxo vai estar assim. Olha aí. Esse é o sentido do fluxo. Não é? Então está aí o fluxo de calor da fonte quente para a fonte fria. Aí ele está. Quando chega aqui nessa bifurcação, nós temos 2 caminhos. O fluxo faz isso. Ou seja, esse daqui eu posso chamar de fluxo 1. Ele se divide em fluxo 2 e em fluxo 3. Aí você pode dizer, Luiz, os fluxos 2 e 3 são necessariamente iguais? Não. Por quê? O fluxo de calor, segundo a lei de Fourier, que a gente viu também na aula anterior, ou seja, na aula de resumos teóricos, é dado por isso aqui. E o que quer dizer essa relação? Aqui é o coeficiente de condutibilidade térmica, área de seção transversal, diferença de temperatura, temperatura maior, menos temperatura menor, e o caminho do fluxo. Então, gente, olha o que é que nós temos nesse caso. Então, o fluxo é da temperatura maior para a temperatura menor. Ou seja, o fluxo ao longo do cobre, que a gente chamou de fluxo 1, tudo bem? É igual ao fluxo que vai para o latão, mais o fluxo que foi para o aço. Isso daí é o próprio princípio da conservação de energia. Então, nós vamos dizer agora o quê? Vamos embora. O fluxo 1, vamos lá devagarzinho. O fluxo 1 é no cobre. Como é que eu calculo isso? Lei de Fourier. É K do cobre vezes a área. A área é a mesma, como nós vimos lá em cima. Eu chamei a atenção na hora da resolução da questão. Vamos embora. Fluxo 1 vai K do cobre, a área e a diferença de temperatura, ou seja, é a temperatura maior, no caso aqui, que é 100, menos a temperatura
No caso que vai ser aqui, ó, dessa junção, eu vou chamar de Tx. Aliás, é Tx que ele quer. O comprimento corresponde ao comprimento do cobre, que mede o quê? 46 centímetros. O fluxo 2, vamos embora. O fluxo 2, olha aí, é o fluxo, segundo o nosso desenho, do latão. Então vai ser K do latão, vou chamar o latão de L, vezes a área, que a área é a mesma para todos. Agora, o fluxo é no sentido da temperatura maior para a temperatura menor. Então é Tx menos R. O comprimento do latão está aqui, ó, 13 centímetros. Isso. Mais o fluxo 3. O fluxo 3 é o fluxo do aço. Então isso aqui é o K do aço. Vamos chamar o aço de A. A área é a mesma. Que multiplica de novo. O fluxo vai da temperatura maior para a temperatura menor. Então, Tx menos 0 sobre quem? O comprimento do aço, que no caso aqui, 12 centímetros. Gente, observem alguma coisa. Se vocês analisarem direitinho, o A é fator comum, a gente pode simplificar esse A. Não pode? Também o centímetro, essa unidade, a gente também pode simplificar. Então vai sobrar o quê? O K do cobre. Olhem, por favor, que foi fornecido o K do cobre e ele vale 0,92, ou seja, 92 vezes 10 a menos 2, que eu multiplicar 100 menos Tx sobre 46, igual o K do latão, que também foi fornecido aí, e vale 26 vezes 10 a menos 2, vezes Tx sobre 13, mais o K do aço, que também foi fornecido e vale 0,12, então vou botar 12 vezes 10 a menos 2, vezes Tx sobre 12. Agora é só uma continha. Ó, 10 a menos 2, fator comum, vamos simplificar isso aqui. Então vai ficar 92 por 46, dá 2. 2 que multiplica 100 menos Tx, igual, o que é que fica aqui? 26 por 13 dá 2, então 2Tx, mais, aqui vai ficar Tx. Pronto, gente, 200 menos 2Tx é igual a 3Tx. Ou melhor, 200 é igual a 5Tx. Então, 200 sobre 5 é igual a Tx. A temperatura, olha aí, a temperatura aqui da bifurcação é justamente o que? 40 graus Celsius. Então tá aí mais uma vez a aplicação da lei de Fourier. E não esqueça, o fluxo de calor ele vai sempre da temperatura maior para a temperatura menor. Ok, gente?